Estamos aqui mais uma vez, louvando ao Senhor, glorificando o seu nome e esperamos receber dele uma palavra que nos edifique. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor. Abra as Escrituras Sagradas em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Vamos meditar no texto que eu creio que os irmãos já sabem de cor. A igreja já sabe memorizado este versículo, mas nós vamos meditar nele. Provérbios 14, 12 diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Amém, irmãos? Vamos dizer todos juntos, não é? É um versículo pequeno, uma leitura breve. Vamos dizer toda a igreja, né? E após a gente senta. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos refletir sobre esse caminho de morte. Caminho que parece direito ao homem, mas o final é caminho de morte. Existem muitas pessoas, não é, no mundo, nessa terra, que andam por caminhos que acham que são caminhos retos, né, caminhos direitos, caminhos maravilhosos, mas na verdade, não é, o fim é a morte, é a destruição. Não é? O fim é triste, não é? Quantas pessoas enveredam por caminhos e seguem achando que estão agradando a Deus, que estão servindo a Deus, que vai ter um lugar nos céus, que vai ter a vida eterna, que vai morar nas mansões celestiais, mas eles estão caminhando redondamente enganados. Redondamente enganados. Nós vamos ver aqui e analisar alguns caminhos que os homens caminham, trafegam e que resumido, né? Termina, se conclui num caminho de morte. Eu estava meditando sobre esse texto e estive pensando sobre algumas religiões, né? Algumas religiões que os homens seguem, né? E que eles acreditam que estão servindo a Deus, e aqui acredito que as pessoas que servem outras religiões são pessoas ímpias, são pessoas que são inimigas de Deus, são infiéis. Os fiéis são eles, os amigos de Deus são eles, e os outros que não servem a dele, a religião dele, são infiéis a Deus, são pessoas que são inimigas de Deus, e eles partem para cima, né, ferozmente, como um leão bravo, para destruir aquelas pessoas, para assassinar aquelas pessoas, para matar aquelas pessoas, porque acreditam que aquelas pessoas não servem a Deus. E é assim, irmão, com o cristianismo, né? Com aqueles que servem a Deus. Quantos irmãos estão em lugares que são perseguidos, porque dão testemunho de Cristo, porque falam do Senhor, porque falam da salvação, porque falam de Jesus, falam da vida eterna. Eles não aceitam essa mensagem. E os irmãos trabalham no silêncio, trabalham, né, escondidos daquelas pessoas, porque eles vão investir e vão impedir o trabalho daqueles irmãos. Só Deus para dar livramentos, só Deus para coordenar, para guiar, para dirigir, e aqueles irmãos irem alcançando almas, não é? Convertendo aqueles que estão enganados, caminhando em caminhos que acham que são certos e não são. Mas quando aqueles irmãos
chegam perto dessas pessoas, se aproximam dessas pessoas e falam do amor de Deus, falam do plano de salvação, e aquelas pessoas abrem os olhos são abertos para ver, para sentir a verdade, e eles se arrependem dos seus pecados e passam a andar no verdadeiro caminho. Graças a Deus, louvado seja o seu nome, porque o povo de Deus é o povo que anda no verdadeiro caminho, no caminho reto, no caminho verdadeiro, no caminho que conduz à vida eterna. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que andam, que passam por ele. Estreita é a porta e apertado, não é? É o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos que entram por essa porta, que passam por esse caminho. Jesus nos alcançou, não é? Jesus nos libertou, e agora nós estamos andando, caminhando para as mansões celestiais. Assim como o povo saiu do Egito e caminhou para Canaã, para a nova terra, a terra prometida, nós agora estamos caminhando em Cristo para morarmos nas mansões celestiais, para vivermos na presença do nosso Deus, na presença do Senhor, e vivermos eternamente. Dê glória a Deus, irmão, por isso, porque você foi alcançado, e muitos estão aí, o Espírito Santo trabalhando, movendo para alcançar mais pessoas, para fazê-lo entender e conhecer a verdade, e muitos estão correndo, estão cegos, estão perdidos, estão mergulhados no pecado, no caminho da droga, no caminho do adultério, no caminho do assassinato, no caminho do roubo, no caminho de tudo que não presta, exceto no caminho verdadeiro, no caminho correto, no caminho que conduz para a salvação, no caminho que liberta de todo o pecado, de todo o vício, de toda a dor, de todo o mal, que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, como nós podemos analisar aqui, não é? Há alguns caminhos, eu tenho aqui 3 como exemplo, para nós meditarmos e aqui nós aprendermos, nos edificarmos na presença do Senhor. O primeiro que eu posso dizer aqui é o caminho do comodismo, que leva à morte intelectual. Caminho do comodismo. Assim, no meio do povo de Deus tem pessoas que estão nessa situação, irmãos. Está no verdadeiro caminho do Senhor, mas está acomodado. Existe lá no mundo algumas pessoas que estão caminhando, né, num caminho que se chama comodismo. Para nós entendermos bem, eu estive refletindo sobre um caso, né, uma ilustração. Conta-se que um certo senhor no interior, né, vamos dizer assim, no interior do estado, ele tinha um sítio enorme, uma terra maravilhosa. E ele disse assim: vou vender esse sítio, vou vender, botar uma placa e vou ganhar um dinheiro para fazer outra coisa, gastar com minhas necessidades. E botou uma placa e logo apareceu uma pessoa para comprar aquele sítio. E a pessoa olhou e disse: esse sítio está bom para mim. E procurou o proprietário e disse: quer vender? Ele disse: quero. Aí ele perguntou assim: dá feijão? Aí ele disse: dá não. Não dá feijão não, dá não. Dá batata? Ele disse: também não dá não, não dá batata. Dá mandioca? Ele disse: dá não, também não dá mandioca nesse terreno. Não dá mandioca não, mandioca dá em todo canto. Por que não dá mandioca? Não dá. E feijão? Também não dá feijão. Ele parou assim: rapaz, uma terra tão bonita, uma terra tão fértil, debruçou-se assim na cerca
e olhou para o terreno, para o sítio. Esse terreno não é bonito, e a terra vermelhada, que terra maravilhosa, não dá nada. Aí já sei. Aí voltou para o dono e disse assim: olha, se plantar dá feijão, dá arroz, dá mandioca, dá até mandioca, ele disse. Entendeu? Então, o que é que nós podemos aprender dessa situação do comodismo? A pessoa fica parada, não faz nada, Deus só dá, e ele fica parado, parece que fica esperando que caia do céu. E é assim que Deus faz com nós também, com o seu povo, com a sua igreja, não é? Às vezes, no nosso meio tem pessoas que estão paradas, irmão, estão acomodadas. Pense nisso. Eu já pensei na minha vida. Quero que os irmãos meditem. Acomodadas. O Senhor dizendo: meu filho, vamos trabalhar. Eu te dei minha vida. Eu fiz uma obra maravilhosa por ti. Eu te salvei, te redimi. Eu tenho cuidado de ti, tenho te guiado no dia a dia. E tu estás parado. O campo está aberto. Tem obra para você no meio do povo de Deus. E daí, você está vendo o campo? Dá tudo. Lance a semente para você ver se não nasce. Você precisa semear. E o filho, não quer saber da escola dominical, não quer saber de vir orar, não quer saber de vir aprender, não quer saber de ajudar na obra, não quer saber da comunhão com os irmãos. E como é que fica? Como fica a gratidão? Nós sabemos, irmãos, que o que Deus fez por nós não tem dinheiro nenhum que pague. Por mais que você se esforce para pagar o que Deus fez por você, você não vai encontrar dinheiro suficiente, nada para pagar. Mas Deus quer ver o coração grato. Deus quer ver a fidelidade. Deus quer ver a alegria na obra. Deus quer ver os irmãos, o seu filho, se movimentando com o objetivo de levar o Evangelho à frente, de levar a palavra de Deus à frente, de levar o testemunho adiante. E muitas vezes ele não está nem aí, nem se apercebido de estar da realidade. E Deus olhando para o coração dele. E Deus mandando eu dizer aqui, não é? Para acordar. Porque, irmãos, eu creio que eu não estou aqui querendo dar a mensagem de carapuça, não, porque eu não sei a situação dos irmãos. Se eu soubesse, irmãos, eu não ia abrir a boca por mim para dizer uma coisa dessa. Mas eu sei que Deus tem alguma coisa com alguém, nem que seja uma pessoa, nem que seja uma, e tal, saculejando assim, acorda, porque o que eu fiz por ti, ninguém te pagou, ninguém paga, e você não paga não, e você deve colocar a mão na massa, porque o sítio está aí, e tem que plantar, tem que lançar a semente. Aí, o caminho do comodismo, ele leva à morte intelectual. A pessoa fica estagnada, parada, mente parado, não pensa, não raciocina, e fica esperando as coisas acontecerem. E Deus se levanta e brada, e sacode, e fala
para a pessoa despertar. Os irmãos, quem esteve hoje pela manhã na escola dominical, não é, ouviu a mensagem, o presbítero Jackson trouxe hoje uma mensagem maravilhosa da parte do Senhor para nós. Quem ouviu o pastor aqui também, né, mesmo na Assembleia, mas ele deu uma fala a respeito do prazer de servir a Deus, da edificação, do caminhar para a nova Canaã. E nós estamos nesse mundo e precisamos caminhar com alegria, com gratidão ao Senhor, e não ficar parado. Ele quer que nós trabalhemos com aquilo que Ele nos deu. É isso que Ele deseja, que nós trabalhemos. E lá fora, irmãos, o descrente também está, muitos estão nessa situação, acomodado naquilo que ele crê, naquilo que ele acha que é certo, naquilo que ele acha que agrada a Deus, e fica ali também acomodado, esperando que ele seja abençoado. Mas Deus, os seus olhos são como chamas de fogo. Ele enxerga lá fora, enxerga o ímpio, enxerga todos nós e sabe, ele está atualizado com tudo o que está acontecendo. E ele age através do seu Santo Espírito para levar tanto lá o ímpio lá fora, que está caminhando em caminhos tortuosos, caminhos falsos, caminhos que levam à destruição, como o seu filho, os seus filhos, que precisam melhorar no servir do Senhor. Pense nisso. Fale sobre Jesus, fale sobre a sua salvação, a sua mudança, aqueles que estão próximos de você, seus parentes, seus familiares, e ore por eles, porque Deus quer ver de nós, irmãos, é esse reconhecimento, sentir essa realidade e ver que cada um de nós, né, de acordo com o que Ele nos deu, com nossas forças, estamos fazendo algo em prol do seu reino. É isso que Deus quer ver. Acomodado não é do agrado de Deus, não é do agrado do Espírito Santo. Deus quer ver nós nos movimentando. 2 Coríntios 9:6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Foi o Senhor Jesus quem disse. E aquele que não semeia nada, que é um acomodado, vai ceifar o quê? O que nós podemos analisar, refletir também, é que a pessoa, quando está acomodada, ele diz assim: está ruim, mas está bom. Amanhã eu começo. Um dia, quem sabe, é melhor não mexer com isso? Não, deixa para lá. Já estou velho demais. Paciência, né? E deixa o tempo passar. Tempo é ouro, tempo é precioso e nós não podemos desperdiçar, principalmente para a obra de Deus. Ame a sabedoria e ela cuidará de você. Provérbios capítulo 4, verso 6 diz isso, não é? Ame a sabedoria e ela cuidará de você. A sabedoria nos ensina a administrar a vida com equilíbrio e coerência. O entendimento nos capacita a determinar os métodos
para melhor administrar a vida. 1 Coríntios 1, 22, 25, nos diz que Cristo é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 25. Aí, meus irmãos, reflita sobre uma coisa. Provérbios, capítulo 4, versículo 5 e 6, nos diz o seguinte. Quero lhe trazer agora para refletir sobre uma coisa. Provérbios, capítulo 4, versículo 5 e 6. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. A sabedoria e o entendimento. E andar no caminho do Senhor é andar na sabedoria, no entendimento. É andar na sabedoria, no entendimento, quando a pessoa trilha no caminho do Senhor. A sabedoria de Deus é Cristo Jesus, que foi crucificado, que padeceu, que morreu. É Ele, a sabedoria de Deus. Aí o texto nos diz: adquire a sabedoria. Na versão hebraica é: compra a sabedoria. E não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Eu estive meditando sobre essa parte aqui, não é? E verifiquei o seguinte, irmãos, daqueles mais estudiosos, né, que têm mais conhecimento, alguns teólogos, principalmente Champlin, ele diz assim, que no hebraico compra a sabedoria. No português tem adquire a sabedoria, no sentido de comprar sabedoria. E eu estava pensando como é que uma pessoa pode comprar sabedoria, pode adquirir a sabedoria. E eu estive pensando no seguinte, meditando sobre esse versículo, quando ele diz adquire a sabedoria, uma vez que esse texto está dando uma exortação paternal ao filho, uma exortação do pai ao filho, quando ele diz: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, e o pai dá uma orientação ao filho a respeito do seu modo de viver, como ele trilhar o caminho correto. Aí ele diz: adquire a sabedoria. Aí ele diz: qual será a sabedoria desse filho? Porque no texto ele diz: não desampares a sabedoria. Como é que eu posso desamparar? Ama-a, e ela te protegerá. Ainda diz: estima, abrace a sabedoria. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça. Aí eu disse: ele disse, ele personificou a sabedoria aqui. Personificou quando ele disse: não desampares, ama, abraça, estima. E qual será
a pessoa mais próxima desse rapaz, que ele deverá dispensar para com essa pessoa o amor, o amparo, a estima e abraçá-la. Aí ele disse, a esposa. A esposa dele será a sabedoria, porque estará ao lado dele para o resto da vida. E se ele tiver o cuidado de amá-la, de honrá-la, ela vai dar o retorno com a ajuda, com a orientação, com o entendimento, com a sabedoria, e ele será fortalecido através da palavra da sua amada que está todo dia ao seu lado. Ame a sabedoria e ela cuidará de você. Provérbios 4, verso 6. Antigamente, não é? Quando os pais eram quem providenciavam o casamento dos filhos, não é? O pai falava com o pai da moça, acertava, faziam as tratativas e acertava o casamento. Vou dar o meu filho em favor para se casar com a sua filha. E naquele tempo, né, 1300 e alguma coisa, 1400, tinha dote, tinha o contradote e tinha um preço da noiva. Olha para aí. Tinha o dote, o contradote e o preço da noiva. E os pais era quem tratava isso, os filhos ficavam de fora. Eles só recebiam a notícia, você vai se casar com fulano. E tinha que se casar. Se conheciam no primeiro dia do casamento, no dia do casamento. Aí eu refleti aqui sobre isso, adquire, compra a sabedoria. Às vezes, não é? O dote era dado pela noiva. Ela poderia vir com valores, com bens, não é? O pai cedia para ela, era como se fosse uma antecipação da herança, ela já trazia e incluía no casamento. Às vezes, em algumas famílias, né, em outros lugares, era o noivo quem trazia, que dava o dote. E tinha ainda o contradote, que era uma lei, né, que ele se compromissava em pagar um valor para quando ela ficasse viúva, não ficar desamparada. Porque nós sabemos que não é provado já através de que o homem morre primeiro. Né? Há exceção, mas a tendência é do homem morrer primeiro. Aí já tinha esse contradote. E ainda tinha também o preço da noiva que ele deveria desembolsar. Não era difícil o casamento desse jeito? Já pensou se fosse hoje assim? Aí ele diz aqui, adquire ou compra a sabedoria. Aí fica a mensagem para nós, como é que nós podemos refletir sobre este ensinamento no dia de hoje? Há quantos homens que maltratam suas esposas, que matam suas esposas? Há quantas esposas também que se vingam dos maridos, matam o marido, se desentendem? E a família, o lar, não vai para frente, se acaba, porque não tem Cristo, não tem a terceira pessoa no meio. E vira desavença, briga, confusão. No meio do povo de Deus não existe isso.
Isso é coisa para o ímpio, para as pessoas que não têm Deus, não têm o temor de Deus. Mas fica a reflexão, fica a meditação nessa noite para nós. Porque o Senhor é a nossa sabedoria. Ele é o caminho que conduz para a vida eterna. Ele não é caminho de perdição, caminho de destruição. Pelo contrário, ele é o caminho de pacificação, de amor, de comunhão. E comodismo desagrada a ele. Não está na sua agenda. Não está. Não está nos seus propósitos. Pois bem, nós podemos pensar no segundo caso. O que é que eu posso imaginar sobre um segundo caso cujo caminho leva à morte? Morte social. Sabe o que é? A autossuficiência. Morte social porque Deus fez cada um de nós seres sociais, para vivermos em grupo, vivermos em comunhão. Está aí a família. A família é um exemplo. Deus não nos fez para vivermos sós, viver sozinho, ou se achar que é autossuficiente. Ele é capaz de ter tudo para si. Autossuficiente é Deus. Deus é autossuficiente, ele não depende de nada e não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente, mas nós, irmãos, nós não somos autossuficientes. Mas há pessoas que pensam que querem viver sozinhas, achando que não depende de nada. Mas o prato de comida aquele está ali, o feijão que ele vai comer, alguém plantou para ele comer. A água que ele vai tomar banho, alguém lá preparou, tratou para ele tomar banho. E ele, no seu entendimento, acha que é capaz de viver sozinho. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Deus não fez o ser humano para viver só. E Deus não quer que nós hajamos como se estivéssemos sós. Eu não posso ser crente só em casa. Eu não posso viver uma vida cristã só em casa. Até pode ficar só. Não sei se vai conseguir viver. Mas Deus não se agrada disso. Deus não se agrada que a pessoa viva só. Queira louvá-lo em casa só. Pensar que sozinho ele poderá viver. É humanamente impossível. Tinha um índio lá no Amazonas, descobriram um índio lá, feroz, selvagem, que ele vivia lá no meio das matas, sozinho. Fez uma caverna, fez uma cabana lá no meio das florestas, se tocava lá para descansar, de dia saía para caçar, não sei como era que ele fazia o almoço dele, a comida dele, o peixe dele, sei que ele, mas por pouco tempo disseram, o índio morreu. Cadê aquele índio? Morreu. Então Deus quer ver, não é? Deus nos salva, nos traz, nos mostra o lugar em que nós devemos congregar, e Ele quer ver o povo unido, um orando pelos outros. Ele traz a pessoa lá do mundo que acha que vive só, para uma comunidade, para juntos trabalharem no serviço do Senhor. É isso que Ele quer ver, de mãos dadas, mas não pode jamais deixar a irmã só, deixar o irmão só. E o que é que está fazendo aqui? Deixar o irmão só, fazer a obra só,
sem um apoio, sem a oração, sem ajuda, sem chegar junto, como é que esse irmão vai trabalhar só? Posso cultuar Deus sozinho em minha casa, diz. Eu não preciso de ninguém. Eu me viro sozinho. Só Deus pode me julgar. O que é que Jesus diz? Sem mim, nada podeis. Sem mim, nada podeis fazer. Eu tenho que estar com você. Você tem que estar comigo, porque você, sem mim, não vai fazer nada, você não vai poder fazer. A minha obra você faz porque eu estou contigo, porque eu vou te ajudando, eu te dou forças, eu te dou saúde, eu te dou vigor, eu te dou intelecto, eu te dou a capacidade para estudar, para aprender. Eu te dou força para orar, para clamar, para me agradecer. Sou eu. Sem mim você não pode fazer nada. Que história é essa que eu posso fazer tudo sozinho? Sou autossuficiente? Como? Eu sou um ser humano. Sou pecador, sou falho, sou humano. Jamais posso pensar assim. Mas, muitos adotam esse caminho. Terceiro caminho, que eu posso dizer aqui para os irmãos, que eu acho que é o mais importante. Existe o comodismo, existe pessoas que se acham autossuficientes, existe. Mas tem o terceiro, que é o mais importante. O caminho do pecado leva à morte espiritual. O caminho do pecado, quantas pessoas estão, irmãos, pecando, a vida dele é pecar desordenadamente. Pecam tanto que ficam presos, não conseguem deixar aquilo, não conseguem sair. As garras do pecado prendem. Ele morre espiritualmente. Não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus nessa situação. Deus é santo, Deus é luz, e a pessoa está coberto pelos pecados, não quer sair. Mas o Senhor diz ainda que vossos pecados sejam vermelhos como carmesim. Não é? Ele diz, Isaías, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles poderão se tornar brancos como a neve. É só abrir os ouvidos à voz do Senhor, reconhecer que está naquela situação e quer sair dali. Se colocar na presença do Senhor e clamar: Senhor, perdoa-me, tira-me desse lamaçal do pecado, salva-me. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que estou aqui no lamaçal, preso pelas garras de Satanás, do pecado, e eu preciso de Ti. Eu duvido que o Senhor abandone, irmãos. Eu duvido que o Senhor faça ouvido do mercador. Um pecador que olha a sua situação e clama a Ele por socorro. Eu duvido. Espiritualmente morto ele está, mas existe aquela morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. A morte espiritual é justamente essa, devido ao pecado, está afastado e bem distante de Deus, que é santo. Mas no momento que ele cai em si, como filho pródigo, e volta para o Pai, ele volta também
a comunhão com Deus. Quando ele cai, se levanta, sente que foi envolvido pelo pecado e olha para aquele que tudo pode, o seu Pai eterno, e pede perdão, se humilha, trata-me como um dos teus servos, um dos teus trabalhadores, Senhor. Está bom demais para mim, eu quero ficar aqui, porque no lugar que eu estava, envolvido no pecado, é terrível. E o Pai, movido pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, o tem de volta e o recebe, porque ele caiu em si e sentiu a necessidade de salvação. Quer que ele, uma pessoa numa situação dessa, ele diz assim: não dá não, ninguém está vendo. Isso antigamente era pecado, mas agora não é mais não. Se é por amor, não pode ser pecado. Pessoa que está morto espiritualmente, preso pelas garras de Satanás, preso no pecado, ele, além de estar morto, como morto, ele não enxerga mais nada. E então, para ele tudo está certo. Tudo está certo. Está livre para fazer o que quer. Não tem que prestar conta a ninguém. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E 2 Coríntios 5,7 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. 1 Pedro 1,14, uma palavra para cada um de nós. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. 1 Pedro 1,14. Em João, capítulo 14, versículo 6 diz, foi o que Jesus disse, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho não de morte, mas o caminho de vida. Eu sou o caminho de luz. Eu sou o caminho da vida eterna. Eu não sou um caminho falso, o caminho de destruição. Eu sou o caminho que conduz todo homem pecador, arrependido dos seus pecados, ao Pai. Ninguém vai até Deus se não passar por Ele. Ele é o caminho que conduz à vida eterna. E eu quero deixar aqui essa palavra para aqueles que, não sei, aqueles que vão à igreja, aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus, mas que ainda não são arrependidos, que ainda não são crentes ainda, praticantes, obedientes à palavra de Deus, que observam a lei do Senhor, para eles olharem para Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e que nenhum outro, ninguém vai ao Pai, se não for por Ele. Quero deixar aqui esse apelo, e se você, não é?
sentir essa necessidade, procure um de nós aqui, um membro da igreja, um irmão, um oficial da igreja, e revele o seu sentimento. Não, eu quero este Jesus, eu creio que Ele é o meu Salvador, me arrependo dos meus pecados, quero a salvação, quero deixar este caminho mau, esse caminho falso, o caminho que conduz à morte, à destruição. Eu quero o caminho que conduz à vida eterna. E o Senhor está pronto para te receber. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Fica aqui essa palavra, fica aqui essa reflexão, e que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada dia para andarmos no caminho do Senhor em obediência. Amém, irmãos.